quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no texto de 1 Pedro. No capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos, sem mais demoras, ler a palavra do Senhor. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, comemorar 57 anos de existência é uma bênção. Comemorar 57 anos de trabalho missionário, de pregação da palavra, de evangelização, de serviço social, de mostrar à comunidade onde está inserida as verdades acerca de Deus e da sua palavra, não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil porque nós temos opositores. Não é um trabalho fácil porque o maior opositor está ao nosso derredor, querendo nos derrubar, nos atrapalhar, que é o Satanás, que é o diabo, que assim com os seus anjos tem feito com que a igreja de Deus, ela se sinta acuada através de várias ferramentas ou artimanhas que ele usa para poder fazer com que a igreja não execute o seu trabalho. Louvamos a Deus porque a segunda igreja presbiteriana de Taguatinga tem se colocado na brecha, tem se colocado em posição de baluarte, em posição daquela agência de transformação que prega a palavra, e essa palavra serve não só para
o ensino, não só para a doutrinação, não só para o crescimento, não só para formar discípulos, mas também para alcançar, evangelizando não só a comunidade local, mas, enfim, toda a redondeza. Mas geralmente, quando a gente vai tratar sobre igreja, especialmente quando nós somos convidados para falar num culto em ações de graças por mais um ano de igreja, e é recorrente que o pregador, ele, em algum momento, quando ele sabe que vai falar uma, duas ou três vezes, ou mais vezes, ele traga alguma dessas palavras ou algum desses sermões acerca do papel da igreja, acerca do que é igreja, acerca do assunto igreja, porque afinal de contas nós estamos aqui celebrando 57 anos de existência da igreja. Então, quando nós falamos sobre isso, nós vamos adentrar em assuntos diversos, desde trabalhos, a dinâmica de trabalho, a visitações e a toda a dinâmica de trabalho que uma igreja ela possui. E nós vamos observar que sai ano, entra ano, completa-se mais um ano de existência e sempre vão ter aqueles que amam a sua igreja, aqueles que gostam da dinâmica de trabalho da sua igreja, aqueles que não veem problema nenhum com a sua igreja, aqueles que sempre têm aquele olhar mais agradável acerca da igreja, que não enxerga problema nenhum. Como também nós vamos detectar no meio de toda a comunidade pessoas que vira e mexe, estão insatisfeitos com a igreja. Isso vai acontecer sempre, irmãos, porque a igreja não é só estrutura física. A igreja é principalmente são as pessoas, aquelas a quem Deus elegeu, mas que mesmo mediante essa eleição, essa escolha, essa obra miraculosa e espetacular de Deus, que foi a eleição do seu povo, a escolha do seu povo, nós ainda vivemos nesse mundo batalhando contra a carne, batalhando contra os nossos pecados, batalhando contra as nossas limitações. E aí a gente vai encontrar sempre aqueles que estão muito satisfeitos e aqueles que não estão. E aqueles que não estão acabam dizendo em algum momento: ah, pastor, como eu queria que a nossa igreja fosse diferente. Ah, como eu queria que a nossa igreja tivesse isso. Ah, como eu queria que a nossa igreja não tivesse isso, não é? Essa é uma colocação normal, como eu falei para os irmãos. Quando um momento, ou quando um membro, melhor dizendo, da igreja enfrenta um momento difícil e delicado. É sempre um desejo constante, é sempre um desejo recorrente dos membros e congregados que a sua igreja seja diferente do que de fato ela é, seja no todo ou pelo menos em parte. Sempre existe algo que incomoda, sempre existe algo que não serve, sempre existe algo que está ultrapassado, sempre existe algo que é doloroso, que irrita, que faz chorar. Então, a pergunta que muitos fazem nos seus pensamentos e reflexões é: que igreja eu queria ter? Ah, eu queria ter uma igreja assim. Porque lá naquele outro lugar, a igreja lá é assim, lá é tão bom. E às vezes nós vamos deixando que essas reflexões e esses pensamentos encham o nosso coração. Mas eu digo a você, se existe espaço para esse tipo de questionamento, também deveria ter espaço para uma outra pergunta, mais significativa do que esta: que igreja eu posso ser? Que igreja eu posso ser é uma pergunta mais significativa do que igreja eu queria ter.
Antes de expor o texto e ver aquilo que na iluminação e na inspiração de Deus o apóstolo Pedro escreveu para nos orientar, vamos entender melhor o assunto. Nós estamos falando então de igreja. A palavra igreja vem do grego eclesia. Quando a gente estuda no seminário, os pastores, os evangelistas, aqueles que tiveram a oportunidade de estudar, ou mesmo você que está matriculado numa escola bíblica dominical, você já teve o privilégio de escutar essa palavra que está no grego, não é? Eclesia. Essa é a palavra para igreja, que na Grécia Antiga significava a reunião dos cidadãos convocados às assembleias. Naquela época existiam assembleias que eram feitas até ao ar livre, nas praças, e ali alguns cidadãos eram convocados, se não todos, e ali existia uma assembleia para discutir e debater assuntos importantes, filosóficos, assuntos intelectualmente, assim, de um patamar intelectual até muito elevado. Então, quando eles se reuniam, a palavra que eles falavam era eclesia. No Novo Testamento, que a primeira epístola de Pedro está inserido, essa palavra significa os chamados para fora. Eclesia, no Novo Testamento, os melhores dicionários bíblicos falam que esse termo corresponde a aqueles que são chamados para fora. Então a igreja é vista como a assembleia ou a reunião dos eleitos, aqueles a quem Deus chama do mundo, separando-os do pecado para um estado de graça. Essa provavelmente seria uma boa, provavelmente não, é uma boa definição do que é igreja. Mas também nós podemos dizer ou afirmar que o termo igreja se refere a todas as pessoas que pertencem ao Senhor, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Várias outras imagens e expressões são também usadas para definir ou descrever igreja. Veja, algumas delas que estão na palavra de Deus. Igreja é corpo de Cristo, igreja é família de Deus, igreja é povo de Deus, igreja é noiva de Cristo, igreja é comunidade dos remidos, igreja é comunhão dos santos, igreja é raça eleita, igreja é novo Israel. Portanto, a palavra de Deus está repleta de palavras que representam esta outra palavra chamada igreja, que significa igreja. Mas teologicamente, eu não poderia deixar de nessa introdução tanto quanto longa, falar que teologicamente o termo igreja tem dois sentidos. O primeiro deles é de uma igreja invisível. Bom, peraí, tem gente aqui que eu não estou vendo, tem uma igreja que assim não tem parede, mas a parede está lá. Não, nós não estamos falando sobre isso. São todos os eleitos, os que foram eleitos, mas não estão mais conosco, aqueles do passado, os que estão sendo eleitos agora, porque a palavra de Deus está sendo pregada e eles estão confessando Jesus como Salvador, e aqueles que ainda serão eleitos no futuro, porque a palavra ainda não chegou aos ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. A gente fala invisível porque não é uma estrutura física, mas são aqueles que já foram, que estão, e aqueles que ainda vão.
e aqueles que ainda vão a gente não sabe quem são, e aqueles que já foram não estão mais conosco. Por isso a gente dá essa conotação de igreja invisível. Mas teologicamente a gente também dá o termo igreja, a igreja visível, que são todos aqueles que professam a fé cristã, juntamente com sua família, com seus filhos. Mas um detalhe é que a igreja visível não se compõe apenas de regenerados. Nela vai ter gente que acha que é crente, que pensa que é crente, que pensa que é salvo, mas não é. Pois nem todos que honram a Cristo com os lábios, também honram a Cristo com o coração. Então, teologicamente, nós temos esses dois termos, invisível e visível. E essa igreja tem marca, pelo menos 4 que teologicamente a gente sabe. Ela é uma igreja una, ou seja, é uma igreja onde o seu fundamento é único e se chama Deus. Efésios 4, 1 a 6 fala sobre isso. Por isso seja um bom bereano. Vai anotando as referências e quando você chegar em casa, você vai lá e vai ver se aquilo que o profeta está falando é verdade, porque era assim que os bereanos falavam. Os profetas falavam lá e eles iam lá para ver se o que o profeta estava falando era verdade. Ou seja, os eleitos são unidos por um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Por isso nós falamos que ela é una, ela é única, mas ela também é santa, porque é santificada por Deus e é habitada pelo Espírito Santo. Não é porque nós somos santos, é porque em Deus e pela ação do Espírito Santo, nós somos e temos a capacidade de progressivamente buscar a nossa santidade. Mas ela é católica, não a católica apostólica romana, porque o termo católico significa universal. Ela é católica porque ela é universal, os seus membros estão espalhados por toda a terra, incluindo pessoas de todas as raças, tribos e nações. Por isso falamos que uma das marcas da verdadeira igreja é a catolicidade, é que ela é universal. E por fim, ela é apostólica. A igreja apostólica lá, Efésios 2:20, recebeu e é apostólica por quê? Porque recebeu e transmite aos outros os ensinos dos apóstolos contidos nas Escrituras. Já diz 2 Timóteo 2:2. Mas existe uma ressalva. E qual é a ressalva, irmãos? A igreja é apostólica não por ter apóstolos, mas porque o conteúdo do seu ensino é apostólico. Deu para entender? Porque tem muita gente aí se auto-intitulando apóstolo. E a gente sabe que não tem mais. A nossa fé reformada, a nossa fé bíblica, acima de tudo, nos garante isso. Ok? Então nós cremos que a nossa igreja é apostólica não porque tem um apóstolo, mas porque o conteúdo que a gente ensina, prega, aprende na igreja é um conteúdo apostólico. É um conteúdo que vem dos apóstolos, que inspirados e iluminados por Deus, eles escreveram para o nosso benefício. Sendo assim, irmãos, no desdobramento do seu plano maravilhoso, plano de quem? De Deus, o Senhor tem chamado pessoas, congregado famílias, e assim tem formado um povo e estabelecido a sua igreja na terra. Inicialmente foram Abel, Enoque, Sete, Noé, mais tarde o chamado patriarca Abraão, a quem descenderam Isaac e Jacó e o privilegiado povo de Deus, testemunhas das mais vivas e esplêndidas da manifestação do amor e do poder de Deus durante séculos.
E finalmente, com a vinda do Salvador Jesus Cristo, por meio dos apóstolos e dos discípulos, a implantação da igreja cristã que vem até os nossos dias e durará, irmãos, até o dia da vinda gloriosa de Jesus. É tudo plano de Deus, desde o início. Porém, no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 10, veremos que o desafio de Pedro é nos ensinar que somos casa espiritual edificada em Cristo. Portanto, a preocupação de Pedro não era com o templo. A preocupação de Pedro não era com a estrutura física. A preocupação de Pedro não era com um banco. A preocupação de Pedro não era com o ar-condicionado. Não era se tinha sala para todos os adolescentes, todos os jovens, sala para as crianças. A preocupação de Pedro era fazer com que aquele povo, casa espiritual edificada em Cristo, entendesse a igreja que eles poderiam ser, que é exatamente a proposta da nossa mensagem de hoje à noite. Que igreja nós podemos ser? Estamos falando além de estrutura física. Deu para entender? A pergunta não é que igreja eu quero ter para os próximos 57 anos. Que igreja eu quero ter para o próximo ano? A pergunta é: que igreja eu posso ser quando a segunda igreja presbiteriana de Itaguatinga completar seu 58º aniversário? Que igreja eu posso ser para os próximos anos? Esse é o desafio. Portanto, então, vejamos. Se você fechou, abra a sua Bíblia novamente, para que nós possamos discorrer no texto e ver como podemos responder a essa indagação. Que igreja eu posso ser? O texto diz assim no primeiro verso, observem: despojando-vos, portanto, de toda maldade e de dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Aí, vamos ver a primeira resposta que nós temos, que na iluminação e na inspiração que Deus deu ao apóstolo Pedro, ele escreve para aquela época e reverbera para nós hoje. A igreja que eu posso ser é uma igreja despojada. A igreja que eu sou é uma igreja despojada, ou seja, eu preciso experimentar um despojamento. Despojamento parece que lembra um pouco alguma coisa de ser jogado fora, né? Foi despejado, parece que às vezes a gente confunde com, olha, eu fui despejado. Mas não é nada disso, ou talvez até tenha alguma semelhança. Mas entenda o que é que Paulo queria dizer a esse grupo de cristãos que já existia na época que ele estava falando isso, e a nós hoje, muitos anos depois, e agora celebrando 57 anos de existência, a você que é templo do Espírito Santo, igreja de Deus. A igreja que eu posso ser é uma igreja que se preocupa em despojar-se. E despojar-se é despir-se, despojar-se é livrar-se, despojar-se é afastar-se. Mas afastar-se do quê? Afastar-se do velho homem, onde domina o quê? Aí o verso 2 diz, ou melhor, o próprio verso 1 diz a você o que é que domina o velho homem. Observe, quando depois que ele diz, despojai-vos, portanto, aí ele começa a dizer do que você tem que se livrar: maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Maldade ou malícia, que é disposição interior de fazer e ter prazer no erro. Dolo,
falsidade, ilusão com o objetivo de enganar outra pessoa, hipocrisia, impostura, fingimento, simulação, falsidade, inveja, insatisfação com o sucesso do outro, seja esse sucesso material ou emocional, maledicência, falar mal do outro, mesmo que a informação seja verdadeira, porque dita negativamente sem a intenção de contribuir para o desenvolvimento do outro, mas com a intenção de autopromoção, é maledicência. Portanto, a igreja que eu posso ser, a igreja que você pode ser, a igreja aqui reunida nessa noite pode ser uma igreja despojada. Basta entender que despojamento significa deixar as coisas velhas para trás e acreditar que tudo se fez o quê? Novo. Não é assim que diz o texto? As coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se fez novo. Despojar então significa tirar uma roupa e colocá-la de lado por causa do incômodo. Seja porque está velha, rasgada, suja, não presta mais. E colocar uma nova. Suficientemente nova ao ponto de você se sentir uma nova pessoa, um novo ser, que tem novas respostas, que tem novas atitudes. O apóstolo Paulo nos descreve da seguinte forma em Colossenses capítulo 3, versos 9 e 10. Já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E ele ainda diz em Efésios 6, 11 a 13, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra a cilada do diabo, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer o quê? Firmes. Ou seja, revestir, vestir a armadura, tirar o que é velho e vestir o que é novo, ser uma nova criatura. Contudo, irmão, se esse esforço for apenas nosso, se você achar que é você que consegue, esse despojar-se das vestes do pecado e se vestir com as roupas de Deus redundará em fracasso e culpa, porque nós não temos condições de, pelas nossas próprias forças, fazer isso. Mas graças a Deus que Jesus veio e morreu numa cruz. Graças a Deus que o seu sangue nos limpou de todo pecado. Graças a Deus que ao subir aos céus ele disse, não vos deixarei órfãos, vos enviarei um Consolador, o Espírito Santo, que habitará em vós. É Ele, irmãos, quem nos capacita a despojar das coisas antigas e nos revestir de coisas novas. Portanto, só experimenta o despojamento aquele que tem o Espírito dentro dele, aquele que é a habitação do Espírito. E para ser a habitação do Espírito, você não precisa de uma segunda bênção, como alguns dos nossos co-irmãos, especialmente aqueles que são de uma linha mais neopentecostal, acha. Não precisamos de uma segunda bênção. A bênção principal já nos foi dada. Cristo na cruz morreu, e naquele momento em que nós confessamos esse Cristo crucificado, o Espírito Santo então passa a habitar dentro de nós. Fomos batizados, o Espírito Santo desceu sobre nós. Não necessitamos de uma segunda bênção. O Espírito já habita dentro de nós. E aí ele vai nos ajudando.
a despojar-se do velho homem. Mas o texto continua. Se a primeira resposta para essa pergunta, que igreja eu posso ser uma igreja despojada. Que igreja eu posso ser? O texto responde no verso de número 2 e 3. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Nesses 2 versos nós vamos ver uma segunda resposta para essa pergunta. Posso ser uma igreja quando eu entendo que essa igreja precisa ser determinada. Eu sei que o termo determinado não está no texto bíblico. No texto bíblico, o que mais se aproxima de uma determinação é a palavra desejo. Desejar. A igreja que eu posso ser é uma igreja determinada a desejar. A desejar o quê? A desejar a quê? Beber o leite espiritual da graça de Deus. Esse desejo deve se assemelhar ao desejo do movimento de um bebê em direção ao peito materno em busca do leite e do alimento. Você já viu um recém-nascido, quando ele enxerga o peito da mãe, e ele ainda está longe do peito, parece que é uma fissura, parece que é um imã, e por mais que a mãe diga, peraí, calma, ele vai com força. É mais ou menos assim, irmãos. O desejar, a determinação que o apóstolo Pedro está querendo daquela igreja ou daquele povo é uma determinação que leve-o com toda a força a buscar aquilo que é de mais importante, o leite espiritual. E o leite espiritual é a sua palavra. O canal para bebermos desse leite são os meios de graça. Os meios de graça, teologicamente, ou resumidamente, a gente pode dizer que são 2. São mais, mas a gente acaba resumindo em 2, que é a vitamina BO. Bíblia e oração. São os meios de graça pelo qual eu posso beber desse leite espiritual. Ou seja, quando eu oro, eu falo com esse Deus, que é maravilhoso, Salvador, Criador, Sustentador, Onipotente, Onipresente, Onisciente. E quando eu leio a Bíblia, Ele fala comigo aquilo que eu preciso. O céu não precisa se abrir, uma voz de trovão não precisa falar, atenção, Noraci. Desculpa, Noraci, é porque agora só vem você na cabeça. Tudo aquilo que Deus revelou para o seu povo já está contido em sua palavra. Quando nós lemos a palavra, recebemos esse alimento, esse leite. Eu não sou médico. Se aqui tiver um médico, talvez confirme. Se eu estiver falando alguma coisa que não é isso, por favor me corrija. Mas os estudos dizem que a criança que tem o leite materno e pode, contar com esse leite materno no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º mês, e até o mês em que ele puder ter acesso a esse leite, melhor, porque nesse leite tem todas as proteínas, nesse leite tem tudo o que ela precisa. Na palavra, na oração, nós temos tudo o que nós precisamos. Esse é o nosso leite espiritual, irmãos. A igreja que eu posso ser, é uma igreja determinada, é uma igreja que deseja esse leite, que tem a determinação de desejar esse leite. Não é assim que fala o Salmo?
medito nela de dia e de noite. Medito nela de dia e de noite. É lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Timóteo diz que toda a palavra de Deus é inspirada, útil para o ensino, para a educação, para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, queridos, esse leite espiritual nos permite crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, pois diz 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Portanto, irmãos, despojamento, determinação. Que igreja eu posso ser? O texto continua nos versos 4 e 5. Ele diz assim: chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu posso ser uma igreja viva, orgânica, uma igreja viva. Não é assim que diz Romanos? Como é que diz Romanos capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa igreja tem que ser viva. O apóstolo Pedro nos chama de pedras vivas, ou melhor, pedras que vivem. Eu sou vivo porque sou precioso para Deus. Foi Ele que me elegeu para ser seu filho. A igreja pode ser viva porque foi fundada sobre a rocha dos séculos, que é Jesus Cristo, pedra angular, solidamente assentada. Por isso Isaías, capítulo 28, verso 16 diz: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentarei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Esse Deus que é vivo, esse Deus que é vivo e que nos presenteou com aquilo que o céu tinha de melhor, para aquilo que a terra tem de pior, que somos nós os pecadores, nos deu a oportunidade de, através dos nossos sacrifícios, através do nosso serviço, estamos no ano em que é a igreja que vive para servir com alegria. Quando eu sirvo, eu estou oferecendo sacrifícios. Naquela época, antes de Cristo, o sacrifício era matar um bezerro, matar um novilho. Hoje nós não precisamos mais disso, porque o sacrifício de Cristo já é suficiente para tudo. Mas aí nós oferecemos o nosso sacrifício agora de outra forma, trabalhando, dando testemunho, servindo a igreja, servindo a Deus, sendo vivo no meio do povo. Porque a pior experiência do crente é que os outros observem que ele não faz diferença nenhuma onde está. Quem você é no seu trabalho? Uma igreja viva? Quem você é na sua casa? Uma igreja viva? Quem você é quando está longe da igreja? Porque longe de Deus não dá, tá? Você pode tentar, mas não vai conseguir.
Às vezes a gente se engana achando que pode se esconder de Deus e fazer aquilo que nem Deus sabe. Ô, lê do engano, Deus sabe tudo. Você pode esconder do pastor Jefferson, ou dos evangelistas que estão aqui, ou dos pastores. Mas de Deus você não esconde. Você esconde da sua esposa, mas de Deus você não esconde. Você esconde do seu esposo, mas de Deus você não esconde. Você esconde dos seus pais, mas de Deus você não esconde. Portanto, Deus requer de nós atitudes vivas, atitudes sérias, atitudes firmes, testemunho. A igreja é viva quando confessa Jesus como Senhor. A igreja é viva quando é construída sobre a casa espiritual. A igreja é viva quando é construída sobre o sacerdócio espiritual. A igreja é viva quando oferece sacrifícios vivos, ou seja, em oposição aos sacrifícios que faziam, que era a morte dos animais. O sacrifício vivo é possível porque o cordeiro já foi imolado e morto. E agora ele quer uma resposta santa da nossa parte. A igreja é viva quando considera preciosa a pedra chamada Jesus. Mas vamos continuar, irmãos, que eu preciso correr. Agora eu vou dar um pulo maior e você vai para o verso 9. E observa o que é que diz o verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja que eu posso ser, a igreja que eu quero ser, ou qualquer outra indagação, correta ou não, é uma igreja do Senhor, para o serviço do Senhor. A igreja que eu posso ser é uma igreja que tem dono, Jesus Cristo. Portanto, a igreja é propriedade exclusiva de Deus, como diz o texto no verso 9. Como igreja eu não sou, ou eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço a Deus. Tudo pertence a Deus. Nossa vida pertence a Deus. Tudo que temos pertence a Deus. Nossa família pertence a Deus. Nossas vidas pertencem a Deus. Tudo é de Deus, por Deus e para Deus. Os talentos que nós temos pertencem a Deus, por isso não o esconda. Não o enterre. Ou não ache que você não o tem. Porque temos talentos de sobra e variados. Tem alguns que cantam e o talento é esse. Mas tem outros que servem aos órfãos, às viúvas, aos necessitados. É desafinado que, meu Deus, parece o pastor que vos fala, que quando canta, meu Deus, minha esposa diz, ainda bem que você quis ser pastor, porque se fosse cantor a gente estava morrendo de fome. Eu disse, não estava porque Deus ia suprir, mas realmente não ia dar não. Dons são os mais variados, e Deus dá dom diferente a cada um. Não esconda o seu dom, ele pertence a Deus. Deus quer que você cumpra o seu serviço, Deus quer que você exercita o seu dom, porque você como igreja é uma igreja dele, você pertence a Deus. Portanto, como igreja que pertence ao Senhor, eu e você devemos viver e experimentar as misericórdias de Deus. Lembra que lemos isso no texto da liturgia? Falando sobre quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Nós não continuamos a ler o texto, mas se continuássemos, iria ver que no texto posterior, ou no versículo posterior, ia falar que as misericórdias do Senhor se renovam
a cada manhã. Portanto, irmãos, como igreja, devemos proclamar as virtudes de Deus, demonstrar que o alcance da misericórdia de Deus é tão esplêndido, tão grande, tão abrangente, que pode alcançar Taguatinga, Brasília, Distrito Federal, Brasil e até os confins da terra. Por você. Não pela sua própria força, mas por aquela que o Espírito que habita em você lhe dá e lhe capacita. Portanto, irmãos, segundo o texto, nós somos do Senhor, e isso é simbolicamente representado quando Pedro diz: vós sois raça eleita. Quem elegeu? Deus. Sacerdócio real. Quem é o sacerdote e o rei? Quais são os 3 ofícios de Cristo? Profeta, sacerdote e rei. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar dessas virtudes, a fim de proclamar desses talentos, a fim de proclamar as palavras de Deus. Quero, como igreja, dizer ao mundo que o seu afastamento de Deus é um erro. Erro que pode matá-lo espiritualmente. Eu vou dizer isto ao mundo, mesmo que me doa, mesmo que lhe doa, mesmo que me faça chorar, mesmo que lhe faça chorar. Esse é o desafio. Portanto, nós somos igreja, podemos ser uma igreja despojada, determinada, uma igreja viva e uma igreja do Senhor. E o desafio é que você, ao escutar essa palavra, entenda que essa mensagem foi para você. Como é que você estará? Aonde é que você estará quando completarmos 58 anos de existência aqui em Taguatinga, Brasília, Distrito Federal, Brasil? Porque agora os 57 já aconteceu. Precisamos agora olhar para frente e desejar ardentemente o 58º aniversário. Para quando chegar lá, podermos olhar para trás e dizermos: fomos uma igreja, ou somos uma igreja despojada, determinada, viva, mas acima de tudo do Senhor. Você está disposto a isso? Isso nada tem a ver com o templo, isso nada tem a ver com o seu pastor, apesar dele ser tão importante quanto. Porque ele é aquele que Deus escolheu para guiar você. Mas isso tem a ver com você, com a sua atitude e com a sua resposta ao que Cristo fez na cruz por você. Você é a igreja, o templo. Que maravilha, louvado seja Deus por esse templo. Mas ele não significa nada se você não entender que a igreja é você. Amém?